Bom dia, turma, tudo bem? Vou pedir só para vocês confirmarem, por gentileza, se vocês me ouvem bem. Se alguém puder botar no chat que está me ouvindo, agradeço, porque aqui, como eu estou usando o Mac, quando a gente usa o Mac, a gente faz a apresentação, eu não tenho a minha imagem, então eu fico sem a minha imagem quando eu faço a apresentação, mas eu prefiro fazer a apresentação para vocês e vocês poderem... Obrigado, pessoal. E vocês poderem acompanhar, né, as telas das apresentações, do que eu poder ficar me vendo na imagem. Vou pedir uma gentileza para todos. Vocês desliguem o som de vocês, né? Eu não me importo, vocês podem deixar a câmera ligada ou desligada, isso para mim é absolutamente indiferente. Para mim não muda em absolutamente nada se vocês vão deixar a câmera de vocês ligada ou a câmera desligada. O som, caso vocês queiram fazer alguma colocação, eu peço só que vocês me avisem que eu vou, que eu libero o áudio para que vocês possam fazer essas colocações que vocês tiverem, perfeito? Muito prazer, muito bom dia a todos. Me apresentando aqui, eu sou Luciano Santoro, eu sou advogado criminalista, sou doutor em Direito Penal pela PUC, onde eu fiz também o meu mestrado, fiz também a minha graduação, sou especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, e sou uma pessoa apaixonada pelo estudo do direito penal. Então, eu estou aqui para conversar com vocês, debater com vocês, um tema que particularmente eu gosto muito, que é o tema justamente relativo à teoria geral do crime. Peraí, tem alguma interferência? Que alguém está pedindo, a Fabiana está avisando que tem uma interferência, se possível deixar as câmeras desligadas. Quem quiser deixar a câmera desligada, melhor, porque na hora que eu estou falando, dá uma interferência, acaba aparecendo. Tá? Mas fiquem à vontade, eu não me importo. Eu sou apaixonado pelo direito penal, sou apaixonado pelo estudo do direito como um todo, muito mais do direito penal, o resto para mim não importa. Alguns de vocês são meus alunos, alguns de vocês já me conhecem há um tempo, outros estão conhecendo agora, e é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Caso vocês decidam, depois ter alguma pergunta, queiram tirar alguma dúvida, etc., vocês podem mandar ou no chat aqui, ou pedir para eu liberar o áudio para vocês perguntarem, ou depois vocês podem me procurar nas minhas redes sociais, Luciano F. Santoro, tanto no Instagram, no Facebook, me mandar mensagem. Eu estou sempre ao dispor para tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Perfeito? Na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema muito bacana. Deixa eu pegar aqui. E na aula de hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana, que é a teoria geral do crime. É um tema que eu separei aqui para essa aula de manhã, para que a gente aqui possa aproveitar esse nosso período de pandemia e desenvolver um pouco mais dos nossos estudos, lembrar um pouquinho de como é que a gente chega nessa teoria geral do crime e como ela pode ajudar a gente, nos casos concretos, a encontrar soluções adequadas para os casos concretos. Iniciando, né, quando a gente começa a falar em teoria, em conceito de crime, em teoria geral do crime, acho que a primeira coisa que nós temos que observar, logo de início, é um conceito que o Francisco de Assis Toledo ele já trazia para a gente. O que o Francisco de Assis Toledo, que é autor de um livro, estou olhando aqui na minha estante, está fácil para mostrar para vocês, não sei onde ele está, mas ele é autor de um livro muito bacana, chamado Princípios Básicos do Direito Penal. Quem não tem esse livro, eu recomendo, é um livro fantástico, fantástico, que vocês podem utilizar. Como esse autor ele já faleceu há um tempo, vocês podem comprar em sebo, que não tem problema nenhum, que vai ser a mesma doutrina dele. Ela não foi atualizada por outros professores, mas os seus conceitos são maravilhosos, vale a pena vocês conhecerem esse livro do Francisco de Assis Toledo, chamado Princípios Básicos do Direito Penal. O que o Francisco de Assis Toledo entendia? Ele entendia que, na verdade, o crime era sempre um episódio da vida humana. E por ser um episódio da vida humana, ele não poderia ser dessa pessoa isolado ou destacado, porque é um episódio da sua vida. Então a gente não consegue reproduzir em laboratório
aquele crime, né? Ele não pode ser descomposto em partes distintas e nem tampouco ele se apresentaria como uma realidade distinta, um conceito puro. Mas, né? Por quê? Por que ele pensa isso? Porque cada crime tem a sua história, a sua razão de ser, a sua individualidade. Eles nunca podem, dois crimes nunca vão poder ser considerados iguais. Mas, embora não existam crimes iguais, né? Cada um tendo a sua história, cada um tendo a sua razão de ser, a sua individualidade, a gente precisa encontrar, né, alguma fórmula para tentar dizer se uma conduta praticada, se essa conduta é ou não é criminosa. Então, como nós precisamos de uma fórmula, nós precisamos encontrar algum jeito de poder... Deixa eu só ver se o áudio aqui está ok, tá? Ninguém está reclamando do áudio. Como nós precisamos encontrar uma fórmula, nós precisamos encontrar um jeito. Alguns conceitos de crimes apareceram para nós. E aqui só uma notinha de rodapé que eu esqueci de avisar para vocês. Na área de aluno de vocês, eu coloquei essa apresentação que eu estou passando, né? Ela sai em PDF para vocês, então vocês podem baixar, e mais alguns acórdons, algumas decisões que eu acho interessantes, principalmente com relação à imputação objetiva, que a gente vai falar ainda na aula de hoje, tá? Então, tá lá para vocês poderem assistir. Entre os conceitos de crime, 4 são os conceitos mais importantes que vocês devem destacar ou que vocês devem lembrar, né? O primeiro desses conceitos é o conceito legal de crime, Lei de Introdução ao Código Penal. Ele traz para a gente a Lei de Introdução ao Código Penal, traz para a gente o conceito de crime, dizendo que crime é aquela conduta punida com reclusão ou detenção, enquanto contravenção penal a conduta punida com pena de detenção ou prisão simples, né? Desculpa. Contravenção penal, aquela conduta punida com pena de prisão simples ou multa. Então, crime, reclusão ou detenção, contravenção penal, prisão simples ou multa. Daqui, algumas coisas a gente tira desse conceito. Primeiro, é um conceito que ficou absolutamente ultrapassado. Por que ele está ultrapassado, esse conceito? Uma coisa básica. Nós temos uma Constituição Federal, a nossa Constituição de 88, que traz outras espécies de pena, que não apenas a pena privativa de liberdade. Como vocês sabem, nós temos no Brasil algumas penas. As penas que nós temos no Brasil, nós temos pena de morte. Sim, tem pena de morte no Brasil. Se vocês não ouviram, ouçam o podcast. O Penal é Mais Legal, que a gente faz aqui na Escola Superior de Advocacia, que sou eu que apresento. Vou desligar meu iPad aqui, está saindo esse barulho bem chato para vocês. Pronto, acho que agora para. O podcast Penal é Mais Legal, que a gente produz aqui na Escola Superior de Advocacia, fazendo uma propaganda aqui com vocês. Vocês acessam pelo SoundCloud, pelo Spotify, pelo Apple Podcast. Tem um episódio lá que eu fiz apenas sobre pena de morte no Brasil, onde eu conto a última execução da pena de morte no Brasil, que foi lá no século XIX, a última condenação à pena de morte no Brasil, que faz mais ou menos uns 60, 70 anos, essa última condenação que nós tivemos aqui no Brasil, de 2 soldados que haviam voltado da Itália e na Segunda Guerra Mundial, então tinha acabado de voltar da Itália na Segunda Guerra Mundial, e eles tinham sido acusados e condenados pela prática de estupro e homicídio. E aí eles foram condenados à pena de morte no Brasil. Além da pena de morte, nós temos também, além da pena de morte, nós temos também as penas privativas de liberdade, e aí vocês sabem, que podem ser executadas no regime fechado, semiaberto ou aberto, então em penitenciárias de segurança máxima, em colônias penais agrícolas ou penitenciárias e estabelecimentos similares, ou ainda em casa de albergado ou prisão domiciliar, já que nós não temos praticamente casa de albergado no Brasil. Então essas são as penas privativas de liberdade. Não temos mais, há muito tempo, penas restritivas de liberdade. Penas restritivas de liberdade ficaram lá atrás, né, na nossa história, ficaram bem ultrapassadas para a gente, aquelas penas de degredo, banimento, desterro,
Isso nós não temos mais. Temos também as penas restritivas de direitos, que tem como característica, como regra, né? Elas têm aquela dupla natureza, elas são substitutivas e autônomas. Substitutivas porque elas vêm a substituir a pena privativa de liberdade, e autônomas porque justamente elas subsistem por si mesmas. Temos, além das penas restritivas de direitos, a pena pecuniária, a pena de multa. Eu não sei se vocês se recordam, talvez alguns de vocês sejam mais novos. Logo que veio a lei de drogas em 2006, a lei 11.343 de 2006, o seu artigo 28, que trata do porte de drogas para consumo pessoal, ele previa, ou ele prevê ainda, né, porque ainda não foi julgado no Supremo Tribunal Federal a sua inconstitucionalidade, vai ser logo julgado, ele previa, ou ele prevê, justamente como preceito secundário desse tipo penal, a pena desse tipo penal, apenas e tão somente penas restritivas de direitos. Melhor falar assim, do que penas alternativas, mas penas restritivas de direitos. E logo que veio, o querido professor Luiz Flávio Gomes, que infelizmente acabou de nos deixar, sem dúvida, para mim, sem dúvida alguma, um dos maiores juristas da nossa geração, da nossa época de agora, que infelizmente nos deixou absolutamente cedo, recente, com 62 anos de idade, novo. É uma pena, né? Agora que ele tinha tanto para contribuir com o país no parlamento, dando uma qualidade que nós precisamos ao Congresso Nacional, Deus acabou chamando ele para alguns outros projetos, provavelmente. Mas voltando aqui, né? O Luiz Flávio Gomes, o professor, ele veio, logo que veio o artigo 28, ele falou, opa, pera lá, se a lei de introdução ao Código Penal fala que crime é aquela conduta punida com reclusão ou detenção e contravenção penal é uma conduta punida com prisão simples ou multa, então surgiu uma infração penal sui generis, algo diferente, algo novo, não é crime. Estava certo, professor, naquela época? Não. E depois ele reconsiderou o posicionamento dele. Por quê? Porque, embora a lei de introdução ao Código Penal não estabelecesse para a gente justamente essa circunstância relativa, né? Não estabelecesse para a gente essa circunstância relativa aos crimes, né? Punidos com pena restritiva de direito, a nossa Constituição traz isso, né? Então, não haveria o porquê esta discussão. Então, este conceito ele acabou ficando ultrapassado. É de todo imprestável? Não é de todo imprestável. Por que ele não é de todo imprestável, esse conceito dado pela lei? Pura e simplesmente porque neste conceito dado pela lei, nós conseguimos estabelecer que existe uma coisa chamada crime e outra coisa chamada contravenção penal. Então, já se estabelece nesse conceito previsto pela lei duas possibilidades distintas ou dois elementos distintos de tipo penal. Um chamado de crime e outro chamado de contravenção penal. Perfeito? Então, nós temos essa diferenciação dada pela lei e hoje nós sabemos que nós temos duas espécies de infração penal. Quais são? Crime e contravenção penal. Ainda que, desde 1995, essa diferenciação acabou ficando meio desnecessária. Por que ela ficou desnecessária? Ela acaba ficando desnecessária justamente porque surgiram os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não supera 2 anos. Em 95, quando veio a lei era 1 ano. Depois, em 2001, veio a lei dos juizados especiais federais e aumentou para 2 anos. E isso acabou se estendendo a todos os crimes. Naquela época tinha uma discussão, vocês não viveram isso provavelmente, mas tinha uma discussão se apenas os crimes federais seriam de menor potencial ofensivo até 2 anos, ou se quando a competência fosse estadual ou não seria, o que era meio um absurdo. Um desacato tanto faz, se você desacatar um policial militar ou um policial rodoviário federal. Quer dizer, não muda nada, desacato é o desacato, é o mesmo desvalor da conduta. Mas teve essa discussão na época, em 2002 isso foi resolvido,
e hoje vocês sabem que crime de menor potencial ofensivo é aqueles cuja pena máxima não supera 2 anos. Bom, veio esse conceito, né, essa situação dos crimes de menor potencial ofensivo, e acaba tudo sendo resolvido no juizado especial criminal. Então, acaba não tendo para a gente uma grande diferenciação entre crime e contravenção penal, e, na verdade, muitos são os autores que discutem exclusivamente considerando que o direito penal ele é subsidiário, a finalidade do direito penal é a proteção subsidiária de bens jurídicos, dos interesses, dos valores da sociedade, se a gente ainda deveria manter essa lei de contravenção penal. No meu modo de entender, nós precisamos fazer toda uma grande reformulação da legislação penal, assim como o anteprojeto de Código Penal, o último que nós tivemos, o último projeto foi aquele do Sarney, assim como esse anteprojeto de Código Penal pretendia fazer uma análise conjunta de todo o ordenamento jurídico penal e tentar condensar quais eram aqueles crimes que mereceriam ficar, quais eram as penas correspondentes a esses crimes que foram entendidos e se elas eram proporcionais. Haviam, então, várias previsões nossas nesse sentido, quando foi feito o anteprojeto. Pena que ele não deu seguimento, ele está lá tramitando no Congresso Nacional e vai saber quando ele vai sair, né? Nosso Congresso Nacional ele gosta de atuar muito com o direito penal de emergência, né? O podcast que deve sair entre hoje e amanhã, o pessoal da ESA pode me explicar melhor, o podcast dessa semana vai tratar justamente sobre o direito penal de emergência, né, do penal é mais legal, o direito penal de emergência e projetos de leis que acabaram surgindo, diversos, umas porcarias, ouçam lá o podcast depois, umas porcarias, em virtude da pandemia, né? Naquela nossa boa e velha onda de que os nossos parlamentares adoram surfar, né, no mar de direito emergencial. Eles adoram apresentar projetos de leis como se estivessem ali resolvendo a situação do mundo. Mas seguindo aqui o nosso caminho. Este conceito legal de crime é um conceito que acabou ficando bastante ultrapassado, né? Pô, velho. Aí nós temos outros 3 conceitos, vocês podem encontrar mais nas doutrinas, mas que eu trago para vocês mais 3 conceitos. O conceito formal, o conceito material e o conceito analítico de crime. O conceito formal de crime é o mais simples deles. É aquele que vai trazer para a gente que crime é aquela conduta prevista na lei que contraria o ordenamento jurídico. Não diz grandes coisas, né? É aquele que eu vou, por simplesmente, olhar a subsunção do fato à norma e verificar se aquela conduta corresponde ao modelo de crime. Só. O conceito material de crime, por sua vez, ele é mais importante. No conceito material de crime, nós temos uma previsão de forma diferenciada, né? Nesse conceito material de crime, nós temos uma análise distinta, no sentido de que, além da questão da subsunção do fato à norma, o que eu preciso verificar? Além da verificação, se aquela conduta foi prevista, né? Aquela conduta ela está prevista como uma contrariedade ao ordenamento jurídico penal, eu preciso verificar também se ela causa uma lesão ao interesse, um valor da sociedade, se ela causa um perigo de lesão. Ou seja, no conceito material de crime, nós trazemos elementos ligados à noção de bem jurídico. A noção de que, justamente, o direito penal ele trabalha com conceitos de proteção subsidiária de bens jurídicos. Ele trabalha com conceitos de que o direito penal ele tem uma finalidade, e a sua finalidade, a sua função é a proteção de bens jurídicos. Esse conceito material, como a gente vai ver, ele é muito ligado à teoria funcionalista também. A teoria funcionalista que está sempre de olho para a gente nas finalidades da pena. O conceito material de crime não está longe disso. O conceito material de crime, na verdade, é aquele que me possibilita ter a presença de causas supralegais. Sejam elas causas supralegais da tipicidade, causas supralegais da licitude. Por quê? Porque este conceito material ele está ligado à necessidade de análise se aquela conduta ela é causadora
de uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico, a um interesse, a um valor da nossa sociedade. Caso nós cheguemos à conclusão de que aquela conduta ela não coloca em risco o bem jurídico, nós temos a obrigação de concluir que não está presente aquele comportamento típico. E aí nós acabamos absolvendo a pessoa por atipicidade. Então, é o conceito material que me permite o desenvolvimento de princípios como adequação social, princípios como bagatela ou insignificância, a análise de causas supralegais da ilicitude, como, por exemplo, consentimento do ofendido, outras hipóteses de aborto que não aquelas previstas lá no artigo 128 do Código Penal. Ou seja, se eu posso falar de uma previsão supralegal do aborto em casos de anencefalia, é porque nós compreendemos o conceito material de crime, o conceito que leva em sentido também a noção de que ao direito penal compete a proteção subsidiária de bens jurídicos. E aqui tem uma pergunta que chegou aqui para mim, do Leonardo, questionando, quer dizer que o princípio da insignificância afasta a tipicidade material? Exatamente, Leonardo. O princípio da insignificância, ou crime de bagatela, assim como a adequação social, é um princípio que me diz o quê? Embora a ação seja formalmente típica, materialmente ela não é. Quando a gente coloca, sei lá, o sujeito vai no supermercado e furta um determinado objeto de valor muito pequeno, sei lá, furtou lá uma margarina, furtou um chiclete, furtou um frasco de shampoo. A análise daquilo é justamente no sentido: o bem jurídico daquele mercado, ele foi colocado a risco de lesão, né? Por exemplo, qual que é o bem jurídico do furto? Patrimônio. O patrimônio do supermercado foi colocado a perigo por conta do furto de um frasco, de um chiclete? E aí uma das coisas que eu gosto muito de pensar é no seguinte sentido: o mercado contrataria um escritório de advocacia, ele contrataria nossos colegas para processar alguém para cobrar o valor de um frasco de um shampoo? O nosso ramo co-irmão aí, menos importante, é claro, né? Vocês sabem, o direito civil. Mas o nosso co-irmão, ele se atentaria a isso? E essa, na verdade, Leonardo, foi justamente a discussão que nós tivemos quando nós fomos discutir lá no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, desses dois tribunais superiores, a discussão relativa ao princípio da insignificância em débitos tributários. Se o direito tributário não se preocupa hoje, né? Se tem uma portaria do ministro da Fazenda que diz: olha, procuradores da Fazenda, vocês não devem, ou advogados gerais da União, vocês não devem entrar com execução se o débito não tiver acumulado até 20 mil reais. Quer dizer, se o direito tributário não vai se preocupar, é o direito penal que vai fazer o papel de cobrador de imposto deles? Não, não é. Então, quando nós falamos de um conceito material de crimes, eu estou ligado à noção de bem jurídico. Então, dentro da tipicidade, eu tenho a formal e a material. Na formal, é óbvio que aquela conduta ela é formalmente típica. O sujeito que ele entra no mercado, ele subtrai lá o chiclete, ele subtrai para si ou para o terceiro um bem pertencente a outra pessoa. Uma coisa alheia móvel. Agora, embora seja formalmente típica, ela não é materialmente típica, porque ela não chega a ofender o patrimônio daquela pessoa. Mesma coisa acontece com o princípio da adequação social. Quando eu mandei furar a orelha da minha filha, que é pequenininha, quando ela era um bebê, eu mandei furar a orelha dela. Formalmente, eu sou o autor imediato de um crime de lesão corporal na minha filha. Materialmente, eu não fiz nada. A sociedade entende que nós determinarmos isso, né? Esse tipo de realização, os pais que furam a orelha da sua filha,
não o fazem para ofender a integridade corporal daquela criança. O fazem por um ato de amor. O fazem porque isso é entendido como algo normal e aceito na sociedade. Bom, mas esses conceitos, legal, formal e material, na prática, eles não ajudam a gente tanto. O material ajuda a gente achar essas outras causas supralegais ou essas causas de exclusão. Mas na prática, o que nós dependemos? De uma análise de um conceito analítico de crime. Por quê? Porque esses conceitos analíticos de crime, aí eles me permitem a divisão do crime em diversos elementos, né? E são esses elementos estruturais que eles acabam permitindo para a gente a resolução no caso em concreto para verificar se aquela conduta praticada, se ela é uma conduta que efetivamente eu posso considerar alguém como autor de um crime ou não. O conceito analítico de crime é aquele que divide, o conceito analítico de crime é aquele que divide, deixa eu botar aqui para vocês, opa, desculpa, uma janela. Agora que eu vi que estava só no meu rosto, vocês não estavam vendo a tela. O conceito analítico de crime é aquele que divide o crime em alguns elementos. Quais são os elementos? A conduta, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. São esses 4 elementos. Para alguns, deixa eu rabiscar um pouquinho a tela de vocês, eu espero que vocês consigam ver. Para uma boa parcela da doutrina, crime será uma conduta típica e ilícita. E aí eles fazem um corte aqui, ó. Nós cortamos aqui. Para entender que a culpabilidade, na verdade, ela é só um pressuposto para aplicar a pena. Ela é só esse pressuposto de aplicação da pena. Essa é uma parcela considerável da nossa doutrina que entende dessa forma, sendo crime uma conduta típica e antijurídica, sendo a culpabilidade mero pressuposto de aplicação da pena. Outros, ao contrário, entendem de forma diferente. Outros entendem que crime será aquela conduta, típica, antijurídica e culpável. Quer dizer, nós temos a associação desses 4 elementos, colocando a culpabilidade dentro da teoria do crime. Outros autores ainda entendem que, além desses 4 elementos, eu teria mais um elemento aqui. Que seria justamente a ideia da punibilidade. Então, seria conduta típica ilícita culpável e punível. Outros entendem que, na verdade, essa antijuridicidade aqui, ou essa ilicitude, ela já faz parte da tipicidade. Então, outros afastam. Vou pegar uma borracha aqui. Outros afastam e colocam que crime seria apenas uma conduta típica e culpável. E há quem entenda ainda que eu teria uma outra forma ainda, que seria uma conduta típica e punível. Os dois critérios que os dois critérios que acabam tendo, deixa eu ver que alguém fez uma pergunta, não sei quem. Os dois critérios que acabam, o Leonardo colocando aqui, deixa eu ver aqui, peraí, tem umas perguntas aqui. Pessoal, como tem chegando muita pergunta, eu já respondo para vocês, tá? Só o Leonardo fez um motivo aqui, que crime, Fernando Capedes, que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Essa é a posição mais correta. Vamos lá. Leonardo, essa discussão de quem tem razão é uma discussão que a gente já tem mais de 100 anos. Faz mais de 100 anos que a gente discute se crime é uma conduta típica, ilícita e culpável, ou se crime é uma conduta típica, ilícita, sendo a culpabilidade mero pressuposto de aplicação da pena. Dependendo do autor que vocês consultem, ele vai colocar como a culpabilidade só um pressuposto de aplicação da pena, por exemplo, o professor Damaso, que acabou de falecer também, uma perda irreparável nossa, entendia dessa forma, o professor Mirabete, se não me engano, o capês que você coloca, ele também entende que crime é uma conduta típica e ilícita, sendo a culpabilidade
mero pressuposto de aplicação da pena, mas nós temos uma parcela considerável e bem grande da nossa sociedade, dos nossos juristas, que entendem que crime é uma conduta típica, ilícita, culpável, que a gente chama isso de conceito tripartite. Sinceramente, pouco importa. Eu, Luciano, entendo como o professor Juarez Tavares, que se a gente tira a culpabilidade justamente dali, né, a gente acaba tirando a culpabilidade da estrutura do tipo, eu subverto a própria razão de ser. Eu, Luciano, não consigo compreender como eu posso dizer que um sujeito inimputável ele pratica um crime. Eu não consigo entender como alguém em coação moral irresistível pratica um crime. Então, nessas hipóteses, nesses casos, particularmente nestes casos, eu entendo que sim, a situação não pode jamais ser colocada como criminosa. Por isso, eu entendo que crime é uma conduta típica, ilícita e culpável. No caso concreto, para a gente, pouco importa. Honestamente falando, pouco importa saber se crime é uma conduta típica e ilícita, sendo a culpabilidade mero pressuposto de aplicação da pena, ou se crime é uma conduta típica, ilícita e culpável. Por quê? Porque no caso concreto, quem tem o trabalho mais fácil? A gente, enquanto advogado, ou o promotor? Não estou dizendo quem trabalha menos. Quem tem o trabalho mais fácil? Nós temos que provar o quê, basicamente? Nós vamos provar... Deixa eu pegar uma janela aqui, que eu não consigo ver as perguntas e a apresentação. Nós temos que provar justamente que um desses elementos, ou a conduta, ou a tipicidade, ou a ilicitude, ou a culpabilidade, ela não está presente no caso concreto. Enquanto que a acusação tem que provar exatamente o oposto. Para que uma pessoa seja condenada, a acusação precisa provar a conduta, que aquela conduta gerou um nexo causal, né? Que ela gerou um resultado através de um nexo causal, que essa conduta foi praticada com dolo ou culpa e é uma conduta típica, que está prevista na lei penal, que ela é contrária ao direito, portanto ela é ilícita, e mais do que isso, que o sujeito agiu com reprovabilidade no seu comportamento, ou seja, ele era imputável, ele tinha consciência da ilicitude e que ele poderia ter agido de modo diverso. Ele podia agir de modo diverso. Esse agir de modo diverso, é justamente agir de acordo com o direito. Portanto, no caso concreto, o promotor tem que provar tudo. E nós temos que provar que um desses elementos não está presente. Para eu decorar e para eu incentivar meus alunos, o que eu sempre recomendo, ataque. Grava o ataque. Ação típica antijurídica e culpável. Ponto. Eu sei, muitos juristas já me colocaram, muitos alunos já colocaram, professor, mas o A é um C. Mas se eu colocar C ali, vai ficar quitaque e aí não me adianta. Então, no conceito de crime analítico de crime, nós temos esses 4 elementos. Conduta típica, antijurídica e culpável. Guarda esses 4 elementos, que são os 4 elementos para a gente importantes. Independente, se na sua concepção a culpabilidade era pressuposto de aplicação da pena ou se ela faz parte da estrutura do crime. Isso não importa. Se não houver culpabilidade, a pessoa é absolvida. Seja uma absolvição própria ou imprópria, como nos casos de inimputabilidade. Perfeito? Tá fácil, pessoal? Eu acho que tá bem tranquilo até aqui. Mas, né, vamos tentar conhecer, enfrentar, dentro dessa aula de teoria geral do crime, a evolução histórica, né, desse conceito da teoria do crime. Como é que a gente chega nesse conceito de hoje? Como que isso tem sido enfrentado hoje nos tribunais? Como que hoje eu posso falar numa teoria da imputação objetiva dentro do direito penal? Como que eu chego lá, né? Lá o homem primitivo, brincadeira, eu não vou tão longe assim na história para vocês, eu vou ficar um pouquinho mais recente. Vamos começar aqui com os nossos causalistas. Deixa eu só ver que alguém fez uma pergunta aqui, eu não estou conseguindo responder as perguntas, eu não estou conseguindo ver, pessoal. Desculpa para vocês, mas eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Como é que tem esse grande problema para a gente? Deixa eu ver quem fez alguma pergunta. Aqui.
aqui. O Luiz Correia perguntou. Mas, professor, apesar do furto de algo insignificante para o supermercado como um chocolate, se isso acontece de forma reiterada, não é possível afastar o princípio da bagatela? Pois isso não gera insegurança? Sim, não, sim. O que acabou acontecendo, Luiz, é que ao longo da história, né, ao longo do tempo, desses anos que a gente acabou aproveitando, nós tivemos alguns casos diferenciados lá no Superior Tribunal de Justiça. Lá atrás, no começo, a gente tinha uma jurisprudência, e eu me lembro de um caso de uma sacoleira, que ela foi várias vezes para o Paraguai, buscava produtos e trazia sempre abaixo de R$ 2.500, que era o valor mínimo que os procuradores tinham que observar para entrar com execuções fiscais federais. O Superior Tribunal de Justiça, naquela época, veio e colocou para a gente justamente no sentido de que eu tinha que fazer um direito penal do fato e não do autor. Então, pouco importava para a gente se ela tinha ido 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no Paraguai, porque eu tinha que analisar cada fato em concreto. Essa jurisprudência, ela acabou caindo por terra. E aí eu me lembro de um outro caso, mais recente, que o sujeito ele entrava numa madeireira e furtava uma tábua. Depois ele furtava uma outra tábua. Uma outra tábua. Quando você ia ver, o cara já tinha feito a casa dele com a tábua da madeireira. Quer dizer, será que o direito penal ele tem que agir dessa forma? Porque agindo desta forma, né? E aí são dois casos bem pragmáticos assim para mim, bem claros assim para mim. Na prática eu tenho que parar para analisar. Espera aí, será que eu tenho que incentivar? O direito penal vai estar incentivando a prática de crimes? Então nós passamos a ter alguns critérios no princípio da insignificância. E concordo com você. A associação não pode ser relevante, né? E aí, no caso onde há uma reiteração de comportamentos, obviamente que o direito penal precisa intervir. Obviamente que aí você passa a ter a necessidade de intervenção do direito penal. É nesse sentido a decisão do Supremo Tribunal Federal, e por isso hoje eu posso falar em requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Mas voltando aqui para a nossa análise, deixa eu ver se mais uma pergunta, para eu poder passar para a análise histórica dos conceitos da teoria geral do crime. A Ângela me perguntando a questão do desacato para afastar a materialidade. Ângela, o desacato, a gente teve até uma discussão recente, há bem pouco tempo, se o desacato ele permanecia ou não como um crime em nosso ordenamento, ou se ele seria inconstitucional. O entendimento que prevaleceu é que realmente ele permanece, né, como crime. O Superior Tribunal de Justiça ele reiterou esse argumento de que não foi, não deve ser declarado como inconstitucional, ele não foi, ele foi recepcionado, né, melhor forma de dizer, foi recepcionado pela nossa Constituição Federal, e eu concordo com você. Mas você consegue afastar a materialidade do desacato, propriamente dito, em algumas hipóteses, quando você consegue demonstrar que não havia o desejo de menoscabar, de menosprezar aquele comportamento. Aí você afasta a materialidade do crime. Nessas hipóteses, sim. Você não está menosprezando aquela função pública exercida pela pessoa, você estaria exercendo apenas o seu direito de crítica, que é um direito inerente à liberdade de expressão. Seria nesse sentido a possibilidade de você afastar a materialidade. Mas lembrando que, tratando-se de um crime contra a administração pública, como regra geral, não se admite o princípio da insignificância. Pouco importa você praticar um ato de corrupção de R$50 ou 100 milhões de reais. Continua sendo um ato de corrupção. Mesma coisa. A gente fala só como regra geral, porque o descaminho ainda é um crime contra a administração pública e ele admite o princípio da insignificância. Mas voltando aqui, e o Pedro só colocou do promotor, provavelmente quem tinha um trabalho mais fácil, se era a gente ou o promotor. Aí o promotor ele tem que provar tudo, Pedro. Nós temos que excluir um único elemento que nós temos que excluir, na verdade, ali para a gente, no caso, em concreto, ou a conduta, ou a tipicidade, a licitude, ou a culpabilidade. Se a gente excluir qualquer um desses, aí a gente consegue a absolvição do nosso cliente e podemos cobrar nossos honorários de êxito. Perfeito, pessoal? Brincadeiras à parte, então voltando lá agora, com relação à teoria, a gente tem muito que avançar aqui. Aqui, achei, pronto. Vamos começar, então, pensando numa teoria chamada teoria causalista, que foi lá do final do século XIX.
E eu acho legal quando a gente coloca essas teorias, quando nós colocamos essas teorias, tenta sempre colocar essa teoria no seu momento histórico. A teoria causalista, lá do von Licht, do Berry, ou também chamada de teoria clássica da ação, foi uma teoria que ela foi desenvolvida para a gente lá no final do século XIX. E olha que bacana, se ela foi desenvolvida lá no final do século XIX, em que momento que a gente estava? E cuidado com uma coisa, né? Embora o nome dela seja teoria clássica da ação, ela não tem absolutamente, clássica da ação. Ela não tem nada a ver com a escola clássica do direito penal. Nada a ver. Eu nem gosto muito de usar o termo teoria clássica da ação, porque a gente acaba confundindo com escola clássica do direito penal. A escola clássica estava em outro momento histórico. Basicamente, ele tinha surgido 100 anos antes, com Beccaria, em 1764, lá com aquele seu livro dos delitos e das penas. Tudo bem, foi desenvolvida de uma forma melhor, depois, técnica, jurídica, pelo Francesco Carrara, com o seu programa do curso de Direito Criminal, já na metade do século XIX, foi, concordo, sem problema nenhum, tem razão. Mas, a escola clássica, ela vem naquele momento onde há a necessidade de você coibir o arbítrio do Estado com o corpo das pessoas. Nós estávamos em pleno período do absolutismo, onde vigorava uma prevenção geral negativa, vigorava a intimidação, as pessoas eram colocadas em praça pública para ser executadas. É só você pensar nos casos, ou o Vigiar e Punir, de Michel Foucault, onde ele retrata a condenação de Damiens. Quem não conhece, dê uma olhada lá no livro Vigiar e Punir, e vocês vão ver logo no início, a execução de Damiens. Então, logo no início, a gente coloca ali, mostrando como aquele momento, como o corpo da pessoa é utilizado para fins de intimidação. Uma pessoa que vai ser esquartejada em praça pública, com os braços amarrados a cavalos, os cavalos puxando. Ou pense no caso de Tiradentes. Semana que vem nós temos feriado. Pense no caso de Tiradentes, que além de ser morto, teve seu corpo partido em 4 partes, espalhado pela via pública, para que as pessoas olhassem e soubessem o que ele havia feito. A sua família declarada como infame, a sua casa derrubada, para que lá nada mais surgisse daquele pó. Quer dizer, era um outro momento histórico da escola clássica. E aí dá para entender os postulados da escola clássica. Aqui, os causalistas, eu já estou falando um século depois, 100 anos depois. Eu já não tinha mais aquela preocupação do indivíduo em face do Estado. Pelo contrário, quando eu estou falando ali do causalismo, eu estou próximo da escola positiva do direito penal. Lembra daquela escola? Do Ferri, a escola do Lombroso, do Garófalo. Aquela escola que ela era muito mais ligada, né? Era uma escola... Peraí, vendo todas as perguntas aqui, eu tenho que interromper o compartilhamento. Não foi só. Era aquela escola ligada... Desculpa, pessoal, que realmente no MEC é um absurdo aqui. Você não consegue ver as perguntas. Era aquela escola ligada... Era a escola ligada aos conhecimentos empíricos, à ciência. Nades, lembra? O Lombroso foi estudar crânio das pessoas. Eles acreditavam em atavismo. Eles acreditavam na escola positiva, no determinismo das pessoas. Eles estavam sempre ligados ao conhecimento científico. Então, quando vocês pensarem na escola causalista, nesse momento histórico da escola causalista, justamente é a análise do conhecimento científico na observação e na descrição dos fenômenos que podem ser demonstrados, né? Eles tinham, então, a necessidade de fundamentar o seu conhecimento na observação e na descrição desses fenômenos. Se eles não fizessem isso, eles não estavam correspondendo ao seu período histórico. Veja, eles se afastam
dentro da escola causalista, eles acabam se afastando de qualquer concepção filosófica. Os positivistas, eles costumavam falar, os clássicos. Os clássicos. O termo escola clássica foi dado pelo Verre justamente como querendo dizer, olha, os velhos. Ele não deu de uma forma outra que não fosse pejorativa. E aqui a gente tem isso. Né? Os causalistas, eles têm justamente essa necessidade de demonstrar as coisas de forma científica, mas sempre de uma forma demonstrável empiricamente. Então, eles não se aproximam nunca de uma questão filosófica ou um juízo de carga de valor, valorativo. Por isso que os causalistas, e é isso que tem que ficar muito claro para vocês, eles mantêm aqui a noção de injusto penal, ação típica ilícita, forma um injusto penal, sempre objetiva. Tudo nos causalistas, conduta típica ilícita, é objetiva. A culpabilidade concentram todos os demais elementos subjetivos. Então, o que eu tenho como ação para os causalistas? Apenas aquele movimento corpóreo que gera um determinado resultado. Só isso. Ou seja, que produz uma modificação no mundo exterior. Compreende apenas a voluntariedade, mas essa voluntariedade apenas no sentido mecânico da coisa. E não voluntariedade no sentido de vontade, de intenção. Apenas no sentido mecânico. Então, alguém que dá uma faca na outra pessoa é o movimento corpóreo daquela faca causando o resultado de um corte na outra pessoa. Sem nós nos preocuparmos, neste momento dessa teoria causalista, do porquê que a pessoa deu a facada no outro. A faca foi no momento em que ele estava realizando uma cirurgia no meio da rua? Ou foi porque ele estava ali causando um roubo? Não há essa intenção, essa necessidade de eu me preocupar com a intenção da pessoa, com a sua vontade finalística. Isso não existe para a gente. Neste primeiro momento do causalismo, a gente não tem esse tipo de análise. É apenas uma questão pura e simplesmente objetiva. E por isso que eles adotam como ali a teoria da equivalência dos resultados. Eu preciso olhar o quê? A condição sine qua non. Quais foram aqueles comportamentos, aquelas causas que geraram o resultado? É só isso que eu olho. Nada mais do que isso. A tipicidade, para os causalistas, também é a mesma coisa. A tipicidade para os causalistas, essa é uma descrição objetiva e neutra. Só. Eu vou verificar o texto da lei e verificar dentro desse texto da lei se aquela conduta se subsume a ele. Se aquela conduta encontra adequação ao texto da lei. Apenas isso. Não olho questões subjetivas, não olho questões valorativas, não me importo com absolutamente nada disso. E por que é que eu não vou me importar com isso? Porque não tem, para os causalistas, nenhum componente subjetivo dentro da tipicidade. Os componentes são todos objetivos. Descrições neutras. Descrições absolutamente neutras. E, portanto, eu não tenho que me preocupar com nenhuma carga valorativa. Né? É apenas uma descrição. Na ilicitude, a mesma coisa. Eu vou apenas olhar de forma objetiva se o sujeito ele atuou ou não sobre uma causa de justificação. E aí tem um grande problema na ilicitude que eu não estou preocupado em saber se aquele sujeito ele atuou na causa de justificação com vontade. Por quê? Porque eu só tenho um elemento objetivo, não tenho subjetivo. Eu dou um exemplo para vocês. O sujeito ele tá andando, tá lá um corintiano andando, fazendo seu passeio regular, tá andando ali pela rua, ele viu uma carteira, coitada da carteira, a carteira sozinha dentro do carro. Que medo, né? Coitada da carteira ali, precisando de companhia, o corintiano vai lá, quebra o vidro
e pega aquela carteira para si. Só que quando ele quebra o vidro, ele repara que tinha uma criança no banco de trás. E aquela criança no banco de trás, ela, se o vidro não tivesse quebrado, ela poderia morrer sufocada. Ela estava em perigo, a vida dela estava em perigo. Para que eu possa alegar uma causa de justificação do estado de necessidade, hoje, vocês sabem que é necessário que ele demonstre que ele sabia que ele atuou em estado de necessidade, que ele quebrou o vidro, na verdade, não foi por causa da carteira. Ele quebrou o vidro foi para salvar aquela criança. Para a teoria causalista, isso pouco importa. Eu vou analisar apenas os aspectos objetivos. Havia ou não havia uma situação de perigo? Havendo uma situação de perigo, ele vai ser resolvido ainda que ele desconhecesse isso. E é uma das críticas que a gente faz à teoria causalista. Por fim, nós temos ainda que na culpabilidade, dentro da teoria causalista, nós concentramos todos os aspectos subjetivos. Então, a gente tem uma concepção psicológica da culpabilidade. Nós temos ali a análise de dois elementos aqui na teoria causalista. A imputabilidade, e eu tenho o dolo e a culpa como espécie da culpabilidade. Então, dentro da culpabilidade, eu vou ter duas espécies, o dolo e a culpa. Só, eu analiso se ele tem imputabilidade e vejo em qual espécie que ele vai se enquadrar. Dolo ou culpa. Essa é a concepção que nós chamamos de concepção psicológica da culpabilidade. Então, se vocês voltarem aqui na teoria do crime e vocês forem colocar o dolo e a culpa dentro desse conceito analítico, o que vocês têm que colocar é que para essa concepção causalista, o dolo e a culpa. E agora vocês veem por que eu não escrevo nunca nada, né? Porque a minha letra é incompreensível, mas o dolo e a culpa, eles estão dentro da culpabilidade. Para a teoria causalista. Dolo e culpa dentro da culpabilidade. Qual que é o grande problema dessa teoria causalista? Ou quais são as críticas que nós fazemos a essa teoria causalista? Não resolve o problema para a gente da omissão. Na omissão, justamente, quando vocês olham ali aquele conceito de ação, aquele movimento corpóreo, voluntário, a omissão é justamente o contrário. É justamente o não fazer. É o non facere. É o não fazer. Eu não tenho esse movimento corpóreo. Não resolve o problema da omissão. Não resolve o problema da culpa inconsciente. Onde não há, onde a pessoa não previu. A pessoa ali, ela não prevê o resultado. Portanto, na culpa inconsciente, eu não consigo estabelecer de uma forma correta o vínculo psicológico. Outro problema com relação à teoria causalista, a tentativa. Se eu estou numa análise pura e simplesmente objetiva da tipicidade, como é que eu vou diferenciar uma tentativa de homicídio de uma lesão corporal? Não resolve. Porque se eu estou dentro do tipo, e o tipo ele é pura e simplesmente objetivo, não dá para nós diferenciarmos tentativa de homicídio de lesão corporal. Eu só consigo fazer isso se eu coloco o dolo lá na tipicidade. E, por fim, eu não consigo resolver as hipóteses de coação moral irresistível, por exemplo, para os causalistas. Não dá para resolver isso, porque eu preciso de uma análise também da culpabilidade, pura e simplesmente análise objetiva da culpabilidade, sem eu analisar outros elementos dentro da culpabilidade, fica muito simples, né? Na sequência, vem uma outra teoria pra gente, desenvolvida por esse cara aqui, ó, o Edmund Metzger. Ó, vou pegar um livro para vocês. Que tem até um livro muito legal aqui, ó, chamado Edmund Metzger e o Direito Penal do Seu Tempo. Estudo sobre direito penal no nacional, no socialismo. É um livro muito legal, vale a pena de vocês analisarem depois. Na verdade, o que o Francisco Munhoz Conde ele coloca aqui, algumas doutrinas do Metzger dentro lá do nazismo. Depois, se vocês dão uma lida, vocês podem conhecer. Esse livro é bem legal mesmo. Recomendo a leitura.
Mas o Metzger foi muito, 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 muito importante para a gente no direito penal, porque ele desenvolveu para a gente o neocantismo, também chamado de teoria neoclássica. Por volta de 1930, ele desenvolve essa teoria. Qual que é a diferença do neoclassicismo para a teoria clássica e por que a gente dá o nome de neoclássico a essa teoria? Na verdade, o que ele faz, né, o Metzger, é trazer de volta ao direito penal tanto o aspecto cultural quanto valorativo do direito. Ou seja, ele está preocupado ali com a sua carga axiológica, a carga valorativa do direito. Então, ele associa aquelas noções do injusto, o objetivo e a culpabilidade subjetiva à carga valorativa do juízo de valor. A grande questão do neocantismo para a gente é justamente trazer ao direito penal as noções de volta de que, olha, peraí, eu preciso ter juízo de valor. Não dá para analisar um comportamento humano sem fazer juízos sobre este comportamento humano. Sem ter a sua carga axiológica, sem entender a valoração daquilo. Então, o grande mérito, mas o grande mérito mesmo do Metzger foi justamente trazer para a gente de volta, analisar e parar, opa, peraí, precisamos analisar. Grande erro do Metzger. Ele manteve-se preso àquela questão do injusto objetivo e a culpabilidade subjetiva. Talvez se ele tivesse dado um passo a mais, hoje nós estaríamos falando da adoção do neocantismo e não do finalismo. Mas ele manteve um passo atrás. Ele manteve esta divisão, que justamente essa divisão aqui, ó, eu já tinha trazido para vocês, do injusto objetivo e uma culpabilidade subjetiva. Mas, aliado a esse conceito, ele traz o conceito de uma preocupação cultural e valorativa do direito. Então, impregna o seu conceito com essa carga axiológica, o que é bastante importante. E aí vamos ver como é que fica para ele essa divisão para a gente, né? Essa divisão do conceito analítico de crime. Na conduta, na sua ação, manteria-se ainda aquele movimento corpóreo voluntário que produz no mundo a modificação externa do seu resultado. Mas ele acaba incorporando a isso um elemento valorativo. Então, se vocês forem pensar naquelas duas teorias mais comuns para a gente falar nas teorias que nós temos, né, do nexo causal, nós podemos pensar na teoria da equivalência dos resultados, chamada conditio sine qua non, e na teoria da causalidade adequada. Veja, o neocantismo, o neoclassicismo, ele está preocupado, ele se preocupa com a carga valorativa. Se ele se preocupa com a carga valorativa, é óbvio que ele vai se preocupar com aquela ação que foi a responsável por causar o resultado. Ou seja, ele defende, evidentemente, a teoria da causalidade adequada, a teoria daquela que nós chamamos de teoria da relevância. Qual foi o comportamento, qual foi a conduta, qual foi a causa relevante para o resultado. Então, ali a primeira coisa que a gente tem de uma diferenciação entre uma teoria e outra é com relação à conduta. Na tipicidade, ele passa a reconhecer que dentro do tipo há elemento subjetivo. Mas quando eu disse, né, que ele acabou dando um passo atrás e que ele poderia ter ido adiante, justamente por isso. Embora ele reconheça que há elemento subjetivo dentro do tipo penal, e ele foi um dos grandes autores da criação da teoria dos elementos subjetivos do tipo, foi Metzger. Foi Metzger que cria isso, né? A teoria dos elementos subjetivos do injusto. É dele a teoria. Mas ele mesmo assim, ele manteve o dolo e a culpa
lá na culpabilidade, não mais como espécie, agora como forma de elemento da culpabilidade, né? Por quê? Porque só vai haver punição se for contrária ao direito. É como uma análise de elemento e não mais de espécie. Mas, independente disso, ele reconhece que no tipo penal eu tenho elemento subjetivo e eu devo fazer juízos de valoração. Então, quando eu tenho um tipo penal que fala assim pra gente, revelar sem justa causa um segredo de que teve conhecimento em razão da sua profissão, ele entende que esse sem justa causa, que faz parte do tipo penal, é um elemento que depende de uma valoração. O que é justa causa? Naquele caso em concreto, havia ou não havia justa causa para revelar aquele segredo? Um psiquiatra ou um psicólogo que sabe que seu paciente está com o plano, com a intenção de praticar um ato terrorista, ele tem ou não tem justa causa para revelar aquele segredo? É justamente essa análise que a gente tem quando a gente fala de um elemento ali de valoração. E este autor, né, o Metzger, quando ele cria a sua teoria, justamente nesse sentido da gente pensar essa carga valorativa. Na ilicitude, ele passa a reconhecer que, além daquelas hipóteses legais, existem causas supralegais da exclusão da ilicitude. Por exemplo, o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Evidentemente, né, às vezes o consentimento do ofendido já faz parte da própria tipicidade. Vocês sabem disso, tem tipos penais que falam do consentimento. Mas tirando quando ele não está falando do tipo, no sentido de tipicidade, mas no sentido de ilicitude, ele reconhece como uma causa supralegal. E aí, fazendo mais uma propaganda do podcast de vocês, houve um podcast, acho que é o número 5, que fala das exceções do caso Neymar. Justamente nesse podcast eu trato do consentimento do ofendido, mas em relações sexuais. Até que ponto nós podemos compreender esse consentimento do ofendido em pequenas lesões praticadas dentro de uma relação sexual? Isso é crime? Isso não é crime? Isso é ilícito? Isso não é ilícito? Depois ouve lá o podcast e me manda uma mensagem nas minhas redes sociais, vê lá se você gostou da solução dada, se você concorda com ela, se não concorda. Lembrando que aqui, pessoal, não é uma ciência exata, eu posso ter uma opinião, você pode ter uma outra opinião, no Supremo cada um tem a sua opinião e assim por diante. Então vamos lembrar que isso aqui é uma construção, estamos sempre construindo o conhecimento. Mas esse cara aqui, o Metzger, foi um dos responsáveis para a gente para tratar justamente dessas causas supralegais e encontrar dentro da ilicitude a possibilidade de eu afastar o injusto penal por causas que não estão previstas objetivamente, expressamente na lei. Quem? O autor disso? O Metzger. Também na culpabilidade, ele traz para a gente aí a noção de reprovabilidade. Eu tenho que poder reprovar o comportamento daquela pessoa. Eu preciso poder dizer que aquela pessoa agiu de forma incorreta, errada. Para isso depende de um juízo de valor. O dolo e a culpa, eles só vão existir, eles só estarão presentes se aquele comportamento for contrário ao direito, né? E aí ele traz para a gente, o Metzger, também a possibilidade da análise da exigibilidade de conduta diversa. Sabe um dos elementos da imputabilidade? Aqui, ó. Dentro da imputabilidade, um dos elementos é justamente aqui, ó, a exigibilidade de conduta diversa. Quem trouxe isso para a gente foi o Metzger. É dentro do neocantismo que a gente tem isso. Óbvio, né? A teoria da exigibilidade de conduta diversa, ela foi muito desenvolvida, o principal autor dela foi Frank. Frank, se vocês forem pesquisar, é um autor alemão, ele provavelmente foi o maior nome quando vocês pensem, quando vocês forem estudar a exigibilidade de conduta diversa, necessariamente vocês vão chegar à teoria de Frank, né? Porque Frank ele explora muito essa questão do poder agir de modo diverso.
E até tem um exemplo clássico, né, que a gente utiliza, de um caso julgado por um tribunal alemão. Era um caso de um cocheiro. Esse cocheiro, ele tinha que fazer o transporte, né, por determinação do seu patrão. E nesse transporte, ele utilizaria 2 cavalos. Um dos cavalos era um cavalo que ele era extremamente arredio e ele tinha mania de puxar a rédea. E nisso ele poderia causar um acidente. O empregado, ele chega para o seu patrão e fala, olha, é muito arriscado, é muito perigoso. Esse cavalo, ele pode puxar a rédea e pode causar um acidente. O patrão, ele, mesmo sabendo daquela previsão do seu empregado, ele ameaça o empregado, olha, se você não fizer o seu serviço, você será mandado embora. Eu vou te demitir. E o empregado, não tendo outra solução, outra possibilidade, com medo da perda do emprego, ele acaba aceitando fazer aquela viagem e no meio do caminho, como ele havia esperado, o cavalo tem esta conduta, puxa a rédea, causa um acidente e acerta um transeunte que estava passando, que sofre lesões corporais. E aí o tribunal foi justamente analisar a conduta do patrão e deste empregado. E concluiu o tribunal alemão, por fim, que o empregado agiu sob a impossibilidade de agir de outra forma, sobre a inexigibilidade de conduta diversa. Não podíamos nós esperar dele um outro comportamento. Não teve ele escolha. Eu gosto muito de pensar na exigibilidade de conduta diversa, ou seja, o poder agir de acordo com aquilo que o direito manda, como uma questão do livre-arbítrio. A pessoa teve ou não teve o poder de escolha? Se ela não teve o poder de escolha, afasta-se naturalmente a culpabilidade. Por quê? Para que eu possa reprovar o comportamento de alguém, é indispensável que nós possamos analisar o quê? Se essa pessoa ela teve a possibilidade de escolher. Como que eu posso punir um gerente de banco, né, que tem a sua família sob a mira de uma arma? Imagina que o cara vai sair para trabalhar de manhã e a hora que ele está saindo de casa, aparece ali meia dúzia de corintiano, bota uma metralhadora na cabeça da mulher dele. Ele tem poder de escolha? Tá bom, vai. Depende da mulher, é uma mega cena premiada. Mas, como regra geral, ele não tem poder de escolha. A não ser que seja sogra. Mas, como regra geral, ele não tem poder de escolha entre a vida da sua família ou o patrimônio do banco. Não tem nem o que se pensar. Veja, é nesse sentido que a gente tem a exigibilidade de conduta diversa. Tem muita coisa para a gente pensar em exigibilidade de conduta diversa, daria para a gente fazer aulas e mais aulas só sobre exigibilidade de conduta diversa. Vale muito a pena. Eu acho que é um tema que vocês podem se dedicar um pouco mais de estudo. Tem bastante estudo bem interessante sobre isso. Críticas ao neocantismo. Justamente, a permanência do dolo e da culpa na culpabilidade não resolve os problemas da teoria anterior, continua com problema para justificar a tentativa, não consegue da mesma forma que a teoria anterior, né? E ela acaba tendo, né, as mesmas críticas da teoria anterior, embora ela tenha o grande mérito de trazer para a gente, essa noção axiológica. Nós não passamos por ela aqui no Brasil, tá? Nós pulamos da teoria clássica para o finalismo, que é a nossa próxima teoria. Nós vivemos sem, né, dentro da nossa teoria aqui do direito penal brasileiro, nós vivemos sem o neocantismo na nossa legislação. Nós estudamos o neocantismo, algumas decisões foram incorporadas, né, algumas posições foram incorporadas no neocantismo, mas nós não passamos na nossa legislação pelo neocantismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse cara aqui, chamado o Weltzell, inclusive com outros autores extremamente conhecidos, vocês podem pensar no Maurrat, vocês podem pensar no Kaufmann, no Hirsch, vários outros autores,
foram responsáveis, mas esse cara aqui é considerado como o pai do finalismo, o Hans Welzer. O Welzer, vocês já sabem, que ele traz para a gente o finalismo. O finalismo nem preciso discorrer muito com vocês, porque é a teoria que vocês estudaram a vida inteira, a teoria que a gente conhece a vida inteira, é a teoria que fala, olha, todo comportamento humano é um comportamento finalisticamente dirigido, né? Então, para a gente, aquele comportamento que a gente, olha, a gente tem essa mudança nesse conceito de ação, para que essa seja entendida como é na realidade e não como deve ser pelo direito, né? Essa é a grande questão do finalismo. Peraí, quando ele foi praticar aquela conduta, qual que era a vontade dele, qual que era a intenção dele? Ele estava dirigido a que fim? É isso que a gente pensa dentro do nosso finalismo. Esse nosso finalismo que surge pós a Segunda Guerra Mundial, e que o grande mérito desses autores, o grande mérito, mas um grande mérito desses autores, foi justamente tirar o dolo e a culpa da culpabilidade e trazer ele aqui para a conduta típica. Então, o dolo e a culpa que estaria ali na culpabilidade, ele sai dali, né? Ele sai o dolo e a culpa dali da culpabilidade e passa esse dolo e culpa para a tipicidade. Então, ali, a gente passa a analisar agora dolo e culpa dentro da tipicidade da conduta típica e não mais dentro da culpabilidade, seja ela como espécie, seja ela como elemento. Mas esse dolo e culpa, ele passa a ser dolos e culpas psicológicos aqui, tá? Porque a concepção da potencial consciência da ilicitude, ela permanece na culpabilidade. Ou seja, saber que agiu de forma contrária ao direito, isso permanece na culpabilidade. Ali eu estou verificando o que dentro da conduta típica. Se ele agiu com dolo e culpa como elementos psicológicos. Havia os elementos volitivo e cognitivo no dolo para fins de tipicidade, seja ele um dolo direto ou seja ele um dolo indireto. Havia ali a presença dos elementos da culpa, o dever de previsão, havia a inobservância do dever de cuidado. É isso que a gente analisa dentro da conduta típica. Então, dentro do fato típico da conduta típica, a gente analisa o dolo e a culpa para a teoria finalista, deixando ou reservando para a culpabilidade a análise de outros elementos. Deixando para a culpabilidade, deixando para a culpabilidade a análise da imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa. Então, o que vocês precisam deixar muito claro com relação, né, à teoria finalista é que nós temos aqui, dentro do tipo penal, um reflexo normativo daquela conduta. Por isso que eu posso falar nessa conduta típica como uma conduta finalisticamente dirigida. Maior mérito dessa doutrina: tirar o dolo e a culpa da culpabilidade, trazer para a tipicidade. Isso me resolve alguns problemas que as teorias anteriores não me resolviam. Ainda que eu concorde com vocês que o finalismo ele é péssimo, ele é horrível para resolver o problema dos crimes culposos. Ele é ruim, pura e simplesmente ele é ruim, não é bom. Também para crimes omissivos ele é uma porcaria. Na prática, na resolução na prática, na análise na prática, o finalismo ele não é bom para crime culposo, ele não é bom para crime omissivo, ele também é meio ruim para a tentativa. Quer dizer, não é a grande questão nossa, né? A melhor teoria do mundo, mas é a teoria que foi muito melhor do que as outras por trazer o dolo e a culpa já para essa análise
e aí você consegue ter sempre a análise do tipo objetivo e subjetivo. E aí, se vocês descartam o dolo e a culpa logo aqui de cara, você nem passa mais a análise dos outros elementos. Enquanto nas outras teorias se analisaria a conduta, tipicidade, a ilicitude, para só lá no final e pensar no dolo e a culpa, você fala, mas ele não agiu dolosamente, mas ele também não tinha o dever de previsão, então ele não agiu culposamente, e só então resolver pela absolvição do sujeito. Aqui, já logo de cara, você vai verificar, a ação foi dolosa ou culposa, porque só esses dois comportamentos me interessam ao direito penal. Se não há dolo e se não há culpa, não é problema do direito penal, não é problema nosso. Pode ser problema dos outros ramos do direito? Vai lá e paga alguma coisa. Agora, para o direito penal, não. Para o direito penal, só vai nos interessar aqueles comportamentos que são considerados como dolosos ou culposos. Comportamentos dolosos e comportamentos culposos são aqueles comportamentos que nos interessam para fins do direito penal. Mas sem perder tanto tempo, que já está... Tem muita coisa ainda para falar com vocês. Depois do finalismo, né? Depois, só mais uma coisa importante no finalismo, antes que eu esqueça, aquela crítica que nós tínhamos às teorias anteriores com relação à vontade, a gente resolve no finalismo, no sentido de que, na ilicitude, eu passo a exigir que eu tenha consciência de que o sujeito está agindo de acordo com uma causa e justificação. Então, além dos elementos objetivos, dos requisitos objetivos das causas de justificação, seja legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, ou qualquer outra causa de justificação prevista no ordenamento jurídico, que não seja na parte geral do Código Penal, eu preciso associar o elemento da vontade do sujeito em agir daquela forma. A vontade do sujeito em agir de acordo com aquela causa de justificação. E aí eu deixo isso para a ilicitude. Se eu não comprovo isso, eu afasto, né, a possibilidade de incidência de uma causa que justifica a ilicitude. Perfeito? Bom, surge em 1970 uma outra teoria para a gente. Como é que surge em 1970? A partir de 1970 surge para a gente uma outra teoria chamada de funcionalismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já trabalharam com funcionalismo, se vocês conhecem o funcionalismo, mas essa teoria, na verdade, ela tem vários expoentes. Eu coloquei dois, que para mim são as duas sumidades do direito nosso hoje, na atualidade. Coloquei só esses dois, poderia ter colocado muita mais gente. Para quem não conhece, aqui nós estamos falando do professor Klaus Roxin e aqui do professor Gunther Jacobs. O professor Klaus Roxin, Gunther Jacobs, poderia ter trazido o Hassener também, e tantos outros que é até injusto citar nomes aqui para vocês. É uma teoria que se desenvolve a partir de 1970, e, na verdade, essa teoria, o que ela busca é o retorno a um ponto de partida axiológico, normativista, mas não daquele jeito neocantiano, neoclássico, mas fundamentado aqui, sim, nas funções da pena, nas funções do próprio direito penal. Para que serve o direito penal? Quais são as suas finalidades jurídicas penais? Então, a gente passa a analisar os fundamentos políticos criminais das modernas teorias da pena. Para que serve o direito penal? É para punir qualquer coisa? Não é para punir qualquer coisa? É como proteção subsidiária de bem jurídico? Onde está o nosso direito penal na atualidade? Essa é a ideia de quem defende o funcionalismo. É um parâmetro nosso para a gente sistematizar os fundamentos políticos criminais das modernas teorias da pena, seja ela com o Roxin, o seu funcionalismo, a sua imputação objetiva, e aí a gente pode colocar, seja ela com relação à teoria do professor Gunther Jacobs, que é um funcionalismo mais radical, sistêmico. Então, se vocês forem pensar, né, se vocês pensarem na teoria do professor Klaus Roxin, o professor Klaus Roxin está sempre muito ligado a essa ideia de proteção subsidiária de bens jurídicos, ele está sempre muito ligado à sua teoria dialética,
unificadora das funções da pena, que é sempre aquela lá que ela é limitada pela culpabilidade do agente, pela necessidade de aplicação da pena. Este é o professor Klaus Roxin. O professor Klaus Roxin, ele está sempre ligado a isso, a essa necessidade, a essa prevenção geral fundamentada dele dentro, ou limitada na ideia de noção de culpabilidade, naquela moldura da pena, ainda que ele defenda, assim, uma teoria dialética. Teoria dialética porque ele entende que em cada momento nós temos uma função da pena diferenciada. Então, eu tenho uma função da pena no momento legislativo, eu tenho uma função da pena no momento que o juiz vai aplicar a pena, propriamente dita, no momento da sentença do processo de conhecimento, tem uma outra função da pena no momento da execução penal. Quem quer conhecer bem a obra do professor Klaus Roxin de uma forma mais sistematizada, aquele livro Problemas Fundamentais do Direito Penal do professor Klaus Roxin, excepcional para fins de vocês aprofundarem o estudo ou começarem a aprofundar o estudo na obra do professor Klaus Roxin. Já o Jacobs, na verdade, ele traz para a gente uma outra ideia. Ele traz para a gente um funcionalismo radical ou sistêmico, porque é baseado na sua teoria da prevenção geral positiva fundamentadora. Então, o professor Jacobs, e para entender a ideia do professor Jacobs, sem entrar aqui na discussão do seu direito penal do inimigo, né? Sem entrar na discussão do direito penal do inimigo do professor Jacobs. Muitos acabam lembrando, só quando a gente fala do professor Jacobs, muitos lembram do direito penal do inimigo como se ele fosse um defensor do direito penal do inimigo, e não é nada disso. Na verdade, o que o professor Jacobs ele faz, ele analisa, ele chega à conclusão de que sim, há um direito penal do inimigo, que esse direito penal do inimigo ele sempre existiu, que nós sempre tratamos de forma diversa aquelas pessoas que naquele momento histórico nós consideramos como nossos inimigos. E isso vai mudando ao longo da história. Já foi bruxaria, já foi heresia, hoje a gente fala em terrorismo, em narcotraficante, em corrupção. Isso vai mudando ao longo da história. Então, o que o professor Jacobs ele sustenta com o seu direito penal do inimigo é justamente a necessidade de nós sistematizarmos essa forma de aplicação do direito. E aí, na visão dele, nós classificaríamos em pessoas e não pessoas. Mas por que há essa classificação de pessoas e não pessoas para o professor Gunther Jacobs? Porque, na verdade, ele tem um entendimento enraizado dele, que é o que justifica a sua teoria da prevenção geral positiva fundamentadora, justamente no sentido de que, para o professor Jacobs, as pessoas elas têm que cumprir as suas expectativas sociais. Então, se vocês pensarem em expectativas sociais dentro do direito penal, naturalmente vocês trazem a noção, as ideias do professor Gunther Jacobs. E ele coloca para a gente de que cada um dentro da sociedade tem que cumprir o seu papel na sociedade. E aquelas pessoas que não cumprem o seu papel na sociedade, que elas se opõem às suas expectativas sociais, aquilo que elas devem fazer na sociedade, né? Elas se opõem a essa sociedade nossa como colocada, essas pessoas devem ser consideradas como não pessoas. E elas estariam dentro do nosso direito penal do inimigo. Mas isso é uma outra ideia. Um dia a gente pode ter uma aula só sobre direito penal do inimigo para debater muito sobre isso. Aqui dentro do funcionalismo, o que é que eu preciso que vocês gravem, ou o que é que eu preciso que vocês coloquem e fique muito claro na cabeça de vocês. Para o funcionalismo, eles vão além da teoria finalista. Eles caminham além da teoria finalista no sentido de que eu preciso verificar a necessidade abstrata de aplicação da pena, a necessidade de eu utilizar o direito penal naquele caso em concreto. Eu tenho sempre a necessidade de analisar se o direito penal ele deve incidir nesses casos. Por isso que surge dentro do funcionalismo a noção de imputação objetiva. Será que eu posso imputar aquele resultado àquela pessoa? Será que aquele resultado pode ser imputado naquele caso em concreto? Ou será, analisando de uma outra forma, já na culpabilidade, que eu preciso dar a pena a alguém naquela situação em concreto? Será que eu preciso? Ou será que
o direito ele pode agir de uma forma melhor. Às vezes, por uma noção, uma análise pura e simplesmente dentro do finalismo, perfeito, a conduta do sujeito é realmente uma conduta que merece a aplicação da pena. Mas de uma análise dentro do funcionalismo, há necessidade de aplicação da pena naquele caso em concreto? Para o direito, eu preciso daquela aplicação? Na visão da sociedade, é necessária a aplicação da pena? A pena se mostra necessária? Os critérios que o professor Klaus Oxin coloca para a gente, merecimento, adequação, necessidade da pena. Às vezes, vocês podem ter um caso que seja melhor solucionado através de uma ideia de funcionalismo do que através da ideia de finalismo. Eu me lembro que apareceu aqui no escritório um caso bem legal, bem interessante, muito interessante. Era uma concorrência, acusada de uma concorrência desleal dentro de uma franquia. Havia uma franquia do Rio de Janeiro, o franqueador master era do Rio de Janeiro, e ele se espalhou pelo país com diversas franquias. Era uma franquia de lavanderia, mas não dessas de lavanderia que a gente pode chamar de doméstica ou para uso residencial. Não. É franquia de desenvolvimento industrial para clientes industriais, para hospitais, para escolas, estádios, então hotéis. Uma franquia, então, diferenciada com a questão de lavagem, né? Uma lavagem para esses grandes empreendimentos. E quem desenvolveu mesmo a franquia, os clientes, tudo, foi o franqueado, né? É uma franquia que já tinha mais de 20 anos, pagando todo mês os royalties, mas quem desenvolveu até técnicas novas tinha sido essa pessoa que me procurou aqui no escritório, esse franqueado, no sentido de que ele tinha como competência dele as regiões de Guarulhos e toda a grande São Paulo. Basicamente tudo era dele aqui em São Paulo. Chegou um determinado momento, há uns anos atrás, ele desenvolveu outras técnicas, levou para o grupo, as pessoas aceitaram a técnica dele, gostaram, começaram a desenvolver, já sem mais a participação da franqueadora. E a franqueadora só aumentava as taxas, e não tinha retorno para o franqueado. Até que em um determinado momento, depois de uma briga intensa lá dentro, há uma ruptura entre franqueador e franqueado. Este franqueado se vê no dia para a noite sem mais a franquia. E resolve montar a sua própria franquia, a sua própria loja, né? A sua própria empresa de lavagem, mas sem mais se utilizar da marca do franqueador. Só que a carteira inteira de clientes que ele tinha, ele levou junto, assim como os seus funcionários. E aí ele sofre um processo de concorrência desleal. A minha ideia nesse processo de concorrência desleal era justamente avançar na ideia da análise do funcionalismo. O que para o direito seria melhor, para o direito penal, independente, aí fica muito claro, da discussão civil da coisa. A discussão civil é uma discussão de um processo longo, que tem que ser visto se havia ou se não havia justa causa para rescisão do contrato. O problema do civil vai lá e ele se resolve no direito civil, no direito menor. Aqui para a gente é a punição pela prática do crime de concorrência desleal. Era algo que a sociedade esperava? Era algo necessário? Havia necessidade disso? Ou será que pensando numa questão de valor, ou será que no caso seria melhor a manutenção do emprego daquelas pessoas? Seria melhor a manutenção daquela empresa que gerava resultados, que gerava, querendo ou não, impostos para o Estado, e assim por diante. Veja que seria uma discussão muito interessante para ter tido no processo, acabou não dando certo essa discussão, mas era muito interessante. É uma análise dentro do funcionalismo. Dentro do finalismo, não teria esse tipo de discussão, mas no funcionalismo é perfeito. Eu pedi para um amigo meu, o professor Gustavo Junqueira, e a professora Patrícia Vanzolini, mas eu liguei para o professor Gustavo Junqueira e falei, professor Gustavo Junqueira, meu querido amigo, posso utilizar do quadro que você colocou no seu maravilhoso livro Manual de Direito Penal? Fica à vontade, Luciano. Então, ele tem esse quadro que eu passei agora aqui para vocês. É um quadro
que está no livro do professor Gustavo Junqueira não está desta forma. Até tem a Júlia, está aqui assistindo, a Júlia Sanches, minha sócia aqui no escritório. Ela que montou esse quadro bonitinho aqui para mim. Na verdade, esse quadro é um quadro comparativo entre as escolas. Os primeiros a colocar e falar, opa, peraí. A conduta típica nossa é sempre uma conduta típica dolosa ou culposa. Se você corta o dolo, você esquece. Então, na verdade, o Velcio respondeu isso de uma forma muito clara, muito fácil para a gente lá atrás, essa crítica, dizendo, opa, peraí, nós cortamos no elemento subjetivo. Se eu não tiver os elementos do dolo, o cognitivo e o volitivo, esqueça, eu não estou falando disso, não será causa. E aí eu corto. Então, por isso que um fabricante de uma arma não vai ser punido, o vendedor da arma, o vendedor da munição e assim por diante. A teoria da causalidade adequada, nós também adotamos no Brasil, como exceção à regra da teoria da equivalência dos resultados. Quando nós falamos de concausas, eu volto para cá já. Eu já volto. Aqui, ó. Quando nós falamos aqui, ó, pessoal, de concausas, quando nós falamos do concurso de causas, né? Quando tem mais de uma causa que gera o resultado, e quando nós estamos dentro das causas que são relativamente independentes, nas hipóteses de superveniência causal, nós adotamos a teoria nossa da causalidade adequada. Nessa hipótese de superveniência causal. Nessa hipótese de superveniência causal, causalidade adequada. Mas, nas demais hipóteses, em todos os demais casos, nós adotamos a teoria da equivalência dos resultados. Causalidade adequada no sentido de demonstrar que foi uma causa independente, ou relativamente independente, na verdade, mas que por si só gerou aquele resultado. Então, aí, nesse sentido, nós falamos na adoção no Brasil da teoria da causalidade adequada. Então, aspecto, o sujeito levou um tiro, foi parar no hospital e veio a morrer de uma pneumonia. Essa pneumonia contraída em virtude de uma infecção hospitalar, ela é causa ou não é causa? O sujeito, a ele pode ser imputado isso como um resultado esperado de quando você dá um tiro ou não? E aí vocês vão ver que a superveniência causal, e até uma brincadeira que eu sempre faço com meus alunos em sala de aula, eu peço para eles buscarem acórdãos de superveniência causal. Sempre me trazem acórdãos de superveniência causal tratando justamente disso. E aí, quando a gente compara decisões do Tribunal do Rio Grande do Sul com os tribunais, com aqui o TJ de São Paulo, vocês vão ver que é completamente diferente. O Tribunal do Rio Grande do Sul, eles têm uma tendência muito mais fácil de aceitar a superveniência causal do que a gente aceita aqui em São Paulo, a superveniência causal. Em São Paulo, é muito comum nós entendermos que essa superveniência causal, na verdade, ela não ocorre, não está presente no caso em concreto, e que aquela conduta do sujeito, ele é uma conduta que deve ser considerada como causa, o sujeito responder pelo resultado final, e não só pelos atos até então praticados. Mas vejam que isso não é um privilégio de uma briga entre os estados. São Paulo, Rio Grande do Sul, no Superior Tribunal de Justiça, vocês encontram decisões aceitando, né, a presença justamente da superveniência causal em casos muito similares. Eu trouxe dois muito parecidos para vocês. Aqui uma morte por choque séptico, pneumonia bacteriana, etc., que se entendeu ali pela questão da presença do nexo causal. Então, depois olhem com calma essas jurisprudências, vocês vão ver que não é fácil, no caso em concreto, essas duas teorias. Mas o que eu queria entrar com vocês, e o que eu acho que é importante a gente analisar ainda, que brevemente, é justamente uma outra teoria, a teoria da imputação objetiva. Acho eu que a teoria da imputação objetiva é uma das teorias mais importantes que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico. A imputação objetiva, que justamente ela nasce dentro daquele conceito de sociedade de risco do Beck, né? Ulrich Beck, ele traz para a gente esse conceito de que nós vivemos dentro de uma sociedade de risco. Nós vivemos dentro de um conceito onde é potencializado o nosso risco. E dentro desse conceito de que é potencializado o risco, né,
de que a gente vive numa sociedade de que o nosso sair na rua é um risco. Vocês vão atravessar a rua, é um risco. Vocês pegam o elevador, é um risco. Dentro desse conceito de sociedade de risco, nasce a teoria da imputabilidade objetiva, que tem como premissa que para os crimes materiais, para que a gente possa, no caso concreto, imputar a responsabilidade a alguém, é indispensável nesses crimes a análise, primeiro, da causalidade natural da ação. Então, análise dessa causalidade entre a conduta e o seu resultado, mas além disso, eu preciso verificar se essa conduta criou um risco juridicamente desaprovado e se houve a realização deste risco, ou seja, se houve a materialização desse risco. Quando vocês pensarem na teoria da imputação objetiva, é isso. Eu estou analisando causalidade natural, então verificar se nós temos o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, e mais análise da criação do risco e da realização desse risco na prática. Sobre esse risco juridicamente desaprovado, gosto muito dos critérios trazidos pelo professor Luiz Greco. O que o professor Luiz Greco traz para a gente para dizer, olha, esse é um risco juridicamente desaprovado ou este não é um risco juridicamente desaprovado? Ele traz análise para a gente. Se haviam normas de segurança, então eu preciso verificar se há existência de normas de segurança, se houve a violação do princípio da confiança e, por fim, se o comportamento ele foi contrário ao estándar geral dos homens prudentes. Então vamos lá. Dentro do risco juridicamente desaprovado, a gente olha existência de normas de segurança, normas de trânsito, normas de conduta e assim por diante. Um agir, a gente fala muito em imputação objetiva em crimes econômicos, né? Um agir de forma de acordo com aquelas normas previstas para aquele sistema, um sistema financeiro nacional, um sistema bancário qualquer e assim por diante. Então a gente está sempre na análise disso, né? Uma comissão de valores mobiliários e assim por diante. Olha também o princípio da confiança. O que é o princípio da confiança? Eu preciso confiar que as demais pessoas, elas atuarão de acordo com o direito. Não posso eu pressupor, não posso eu presumir que eu terei uma outra pessoa exercendo uma atividade contrária ao direito. Não, eu tenho que presumir que a pessoa vai atuar de forma correta, conforme a sua expectativa social, diria o professor Jacobs. Nós temos um caso aqui no escritório que, infelizmente, a pessoa faleceu e eu não vou ter a solução desse caso no STJ. Mas a nossa grande discussão aqui no TJ de São Paulo era um atropelamento ocorrido às 4 da manhã, no escuro, no meio onde a pessoa estava correndo às 4 da manhã, de roupa escura, embaixo de uma árvore, numa rua pouco iluminada, e o meu cliente acabou atropelando essa pessoa. Sendo que nesta rua, ela estava numa rua onde tinham 3 faixas, a da esquerda tomada por carros, porque era à noite, 6 metros de calçada, 3 de um lado e 3 do outro. E a pessoa estava correndo na rua às 4 da manhã, escuro, e o cliente não viu e atropelou ela. Eu tenho que confiar que as pessoas elas cumprirão os seus deveres. O dever do pedestre, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é estar na faixa de pedestre, não estar no meio da rua. Enquanto uma análise pura e simples do finalismo talvez não resolva para a gente, se a gente tiver uma análise sem análise da imputação objetiva nesse caso em concreto. Aquele dever de previsibilidade, né? O juiz em Santos ele entendeu que havia um dever de previsibilidade, ele deveria ter previsto que poderia ter uma pessoa correndo no meio da rua. Isso é normal em Santos. Pô, peraí, mas e o princípio da confiança? E além do que, na interpretação objetiva, além do princípio da confiança, eu posso colocar também um outro princípio, que não está aqui na tela, depois eu coloco tendo um outro slide, que é o princípio da autocolocação da vítima em risco. Se é a própria vítima que se autocoloca em risco, eu também posso afastar a imputação objetiva do resultado. Então vamos lá. Segundo os critérios do professor Luiz Greco,
olho a norma de segurança, vejo se houve a violação do princípio da confiança e, por fim, se o comportamento foi contrário ao estándar geral dos homens prudentes. Esse comportamento contrário ao estándar geral dos homens prudentes, na análise basicamente parecida com aquela que a gente já faz nos crimes culposos. Qual que é a análise que eu faço nos crimes culposos normalmente? Olha, peraí, ele teve o dever objetivo de cuidado ou ele não teve o dever objetivo de cuidado? Ele teve o mesmo cuidado que qualquer outra pessoa adotaria no caso em concreto ou não? É a mesma coisa, né? O Schunemann já falaria para a gente que, na verdade, essa análise da imputação objetiva nada mais é do que a pura e simples reformulação do dever objetivo de cuidado de que já se tratava no finalismo. Né? O Schunemann ele vem e coloca isso para a gente, é meio que um soco no estômago, colocando isso e falando, peraí, não tem uma grande inovação tão grande assim. Você está colocando de uma outra forma, revisitando o dever objetivo de cuidado. Concordo, professor Júnior, é verdade. Só que de uma forma com critérios mais fáceis, mais palpáveis para a gente. Então, em suma, até pelo adiantado da hora, o que nós temos que verificar na imputação objetiva? Na imputação objetiva, nós temos que verificar se a conduta ela criou ou aumentou um risco não permitido ao bem jurídico, se esse risco ele se materializou no resultado e se essa materialização ela está realizada no âmbito de proteção da norma. É isso que a gente verifica dentro dos critérios de imputação objetiva. Ah, Luciano, a imputação objetiva, ela pode ser adotada no direito brasileiro? Pode, sem problema nenhum. O STJ já vem adotando a imputação objetiva desde 2006. Já faz 14 anos que nós temos decisões do STJ aceitando isso, né? Neste caso, olha lá, o item 4. Ainda que se admita a relação de causalidade entre a conduta dos acusados e a morte da vítima, à luz da imputação objetiva, necessária a demonstração da criação pelos agentes de uma situação de risco não permitida, não ocorrente, na hipótese por conta é inviável exigir de uma comissão de formatura um rigor na fiscalização de substâncias ingeridas por todos os participantes de uma festa. Associada à teoria da imputação objetiva, sustenta a doutrina que vigora o princípio da confiança. As pessoas se comportarão em conformidade com o direito, o que não ocorreu no caso, pois a vítima veio afogar-se, segundo a denúncia, em virtude de ter ingerido substâncias psicotrópicas, comportando-se, portanto, de forma contrária aos padrões esperados, afastando assim a responsabilização. Então vejam que interessante esse caso do STJ para a gente, né? Um caso dos primeiros que adotou. Era uma vítima, acusação contra alguns responsáveis por uma festa dentro de uma comissão de formatura, imputando a eles o resultado da morte de um homicídio culposo de uma das pessoas que participavam da festa, porque ele teria sido jogado na água, né? Teria sido jogado na água numa brincadeira, coisa e tal, só que o rapaz estaria drogado, ele teria ingerido substâncias estupefacientes e com isso ele acabou vindo a falecer. E afastou o STJ, no caso, a responsabilidade daqueles representantes daquela comissão de formatura. Isso é um julgamento. Eu trouxe o acórdão deste caso está na área do aluno de vocês, para vocês baixarem e vocês conhecerem. Trouxe um outro caso também, julgado logo depois, um outro caso muito interessante, o habeas corpus 147.250, onde neste caso aqui é um homicídio culposo, também abordando a questão do princípio da confiança, mas principalmente a autocolocação da vítima em perigo. Nesse caso, né, o motorista, como está ali logo na ementa, ele estava respeitando as regras de segurança, mas surge um transeúnte de sopetão na frente dele, na via pública, e provoca o seu óbito. Nesse caso, o que entendeu o Superior Tribunal de Justiça? Pelo princípio da autocolocação da vítima em perigo. Quando há autocolocação da vítima em perigo, nestes casos, nós temos ali o afastamento da responsabilidade daquela pessoa. Eu entendo que a imputação objetiva, ela resolve de uma forma muito melhor, mas muito melhor, os nossos problemas dos crimes omissivos e culposos, que o finalismo são muito... que no finalismo, esses dois institutos são muito difíceis nos casos em concreto. Então, a teoria da imputação objetiva, ela traz para a gente
critérios mais claros e melhores para resolver, no caso em concreto, essas questões trazidas tanto dos crimes culposos quanto dos crimes omissivos. É óbvio que, a depender de onde vocês estiverem atuando, ou a depender do caso em concreto... São 12 horas. Obrigado, computador, por me avisar que já está na hora de terminar a aula, mas a depender do caso em concreto, vocês vão encontrar alguns tribunais, tipo no Rio Grande do Sul, dizendo que essa teoria não foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Esquece. Bobagem desse acórdão aqui. Já trouxe para vocês, compete ao Superior Tribunal de Justiça dizer para a gente a melhor interpretação do nosso direito, e o Superior Tribunal de Justiça aceita a possibilidade de nós adotarmos a teoria da imputação objetiva e propriamente do funcionalismo no nosso ordenamento jurídico. Meus caros, eu tinha mais algumas coisinhas para tratar com vocês, mas, em síntese, né, em grande parte, era isso que eu gostaria de trazer. Eu estou vendo aqui que tem bastante pergunta. Deixa eu ver aqui só um minutinho, tem bastante pergunta. Deixa eu voltar algumas perguntas para responder para vocês. Espera aí, só um minutinho. Antes de eu encerrar a aula, deixa eu ver. O Leonardo perguntando da teoria finalista da ação. Depois eu falei da teoria finalista, acho que eu respondi para vocês. Tá, o funcionalismo de vocês, o meu tá caindo direto, tá funcionando de vocês. Sim, a Fabiana tá perguntando aqui se a aula fica gravada. Fabiana, fica na área do aluno depois. Os nossos amigos aqui da ESA, eles colocam lá um link onde você pode assistir a aula, tá bom? Então, vocês podem assistir essa aula depois, tá gravada e tá tudo bem, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Que alguém ficou sem som ali, desculpa. Opa, parece que alguém estava sem som. Blá, blá, blá. Pessoal, eu acho que não tem nenhuma... Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, estou aqui à disposição. Aqui, ó. A Juliana, professor, nos disponibiliza esses princípios mencionados da confiança. Vamos lá, Juliana, deixa eu ver se disponibiliza esses princípios mencionados da confiança ou da vítima se colocar em risco. Tá, Juliana, então, esclarecendo aqui para você, Juliana, são dois princípios. Princípio da confiança, eu tenho que esperar, eu tenho que aceitar com que as pessoas, elas realizem aquilo que é esperado delas, né? Eu não tenho que confiar, eu não tenho que pressupor que alguém vai exercer uma atividade contrária ao direito. Pelo contrário, eu tenho que pressupor que cada um de nós, na sua vida, está atuando de acordo com o direito, está atuando de acordo com as regras que se colocam para ela naquela situação em concreto. Eu tenho que acreditar que, quando eu estou na rua dirigindo meu carro e tem o farol aberto para mim, que a outra pessoa respeitará o farol fechado para ela. Eu tenho que respeitar que, na minha atividade, quando eu estou exercendo aqui a minha função, que a outra pessoa vai estar me dando as informações corretas e não estará atuando de boa fé e não de má fé. Eu não tenho que pressupor a má fé do próximo. Já o princípio da autocolocação em risco é o princípio que fala que, olha, quando a vítima ela se coloca naquela situação de perigo, não posso eu ser responsabilizado por aquilo, salvo se eu estiver na condição de garantidor do bem jurídico. Ou seja, se for aquelas hipóteses de homicídio impróprio, então nessas hipóteses, aí sim eu afasto esse princípio da autocolocação em risco. Mas nas demais hipóteses, se a pessoa se coloca em risco, você está dirigindo regularmente, como aquele acórdão tratado ali, e vem alguém, pula na tua frente, você está à noite, na Dutra, respeitando as regras de velocidade, não está com o celular ligado, está andando normalmente, e as pessoas, elas acabam, de uma forma ou de outra, se colocando num risco, pulando na tua frente, atravessando uma pista e não indo até uma passarela atravessar a rua, eu não posso colocar essa responsabilidade em você. Esses são os dois princípios colocados dentro da imputação objetiva, o princípio da confiança e da autocolocação em risco. O Pedro perguntando, não, Pedro, dá. Na verdade, os crimes formais, você tem que observar, sim, é possível, sim, a aplicação do princípio da confiança.
Na verdade, quando a gente trata isso da imputação objetiva, a gente fala dos crimes materiais, mas pensando assim nos resultados materiais, tá? Dentro do critério para ficar mais claro, naturalístico, não nos crimes de mera conduta. Nos crimes de mera conduta não, mas nos critérios material e formal é possível. A Ângela agradecendo a aula, obrigado. Semana que vem tem mais uma aula para quem quiser atuar, para quem quiser. Tem uma aula semana que vem que eu vou dar na quinta-feira à noite da semana que vem. Eu vou falar de uma nova abordagem criminal, uma nova forma de atuação que tem se apresentado para a gente nesse século XXI. Eu vou tratar de acordo de não persecução penal, de colaboração premiada. São todos muito bem-vindos. Quem quiser vir na aula que vem, agradeço. É quinta-feira da semana que vem. Muito obrigado e espero que vocês gostem. Deixa eu ver se tem mais alguma. O André falando assim, no caso da vitimologia, onde se estuda o fato da vítima se colocar em risco, não afasta, a meu ver, a necessidade de que o agente também respeite os ditames, tanto legais como de conduta. Não, André, é exatamente a mesma coisa. A gente não está afastando a análise de uma situação ou de outra. Não é aqui na análise, veja, uma análise que a gente poderia criticar o artigo 59 do Código Penal, quando fala do comportamento da vítima, naquela primeira leitura da vitimologia que ficou tão lá atrás que não merecia jamais ser reproduzida ainda mais no nosso ordenamento jurídico. Não é isso, André. O que a gente está colocando você adotando, atuando regularmente, a vítima se coloca em risco, tem uma autocolocação dela em risco, mas você atuando regularmente, você não tendo a criação desse risco que possa ser desaprovado, então não tem como te imputar a responsabilidade sobre aquilo. É nesse sentido, tá? Então, na análise, por exemplo, desse caso que eu coloquei para vocês, eu pedi um professor, um parecido a um professor titular de Direito Penal da PUC, o professor Oswaldo Dueck, e ele fez exatamente essa mesma análise. Olha, se tudo me demonstra nos autos que o seu cliente estava conduzindo o veículo da forma regular, não tem infrações de trânsito recentes ou posteriores, ou no dia, não havia nenhuma indicação de que ele havia ingerido bebida alcoólica, que ele estava desatento, que ele havia excedido a velocidade. Se ele estava andando regularmente e eu tenho uma pessoa correndo no meio da rua, é ela que se colocou naquele risco. Não no sentido da vitimologia, daquele sentido de que, olha, eu não posso abrir uma carteira no meio da Praça da Sé, porque um corintiano vai me assaltar. Eu não posso passar mini saia na frente de uma obra, porque alguém vai praticar um ato com aquela pessoa, vai praticar um estupro com aquela pessoa. Não nesse sentido, é no sentido de que a vítima, às vezes, ela pode sim se colocar em situação de risco. Pessoal aqui agradecendo. A Vanessa dizendo que já está matriculada no curso, obrigado. Sim, André, depois você está falando desse caso aqui da comissão de formatura, depois dá uma olhada nesse acórdão que o Superior Tribunal de Justiça, a turma, ela enfrenta essas questões, fala que, olha, aquilo que era esperado havia sido, sim, adotado, aquilo que era esperado para uma festa regular de estudantes, coisa e tal, estava lá previsto, e vamos pensar que era uma festa, um churrasco, sei lá, uma coisa simples, assim, não era uma festança, onde eu preciso ter ambulância, coisa e tal, segundo normas de segurança, tá? Então era uma coisa bem simples, André, e aí dá uma olhada naquele acórdão que você vai entender que eles enfrentam essa questão, entendendo que, olha, aquilo que era esperado de uma festa estava observado, né? Foi nesse sentido. A Juliana colocando aqui, o próximo. Pessoal, então se forem todas essas as perguntas que vocês tinham para mim, se tiver mais alguma questão, mais alguma dúvida, ou coloca na área do aluno depois, ou me procura nas minhas redes sociais, é Luciano F. Santoro. Nada demais, que é Luciano de Freitas Santoro, então Luciano F. Santoro. Pode me procurar no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem. Estou sempre à disposição. Eu adoro debater direito penal. Quando quiser falar comigo, é só me procurar. Um forte abraço para vocês, um bom dia. E espero vocês na próxima quinta-feira à noite, quem quiser participar. E ouça o meu podcast Penal é Mais Legal. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado.